Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a chikungunya. Números da Secretaria Estadual de Saúde mostram que nos 4 primeiros meses desse ano foram registrados quase 9 mil casos. É mais do que o dobro do total registrado em 2017. Um velho conhecido dos cariocas parece estar de volta. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, os números da chikungunya voltaram a crescer. Nos 4 primeiros meses desse ano, foram registrados 8.963 casos. É o dobro de todo o ano de 2017, quando foram afetadas 4.305 pessoas. O município de São Gonçalo é o principal afetado. Lá foram notificados 14% dos casos. Ainda de acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados nesse começo de ano 8.007 casos de dengue e 780 de zika. As 3 doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Por que cresceu tanto o número de casos registrados de chikungunya? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Alexandre Chieppi. Ele é médico da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. É um prazer, Alexandre, receber você aqui. Agora, por que esses números aumentaram tanto? Pois é, a chikungunya é um arbovírus, que é um vírus transmitido por mosquitos, que circulou durante muito tempo em alguns países fora do Brasil. E recentemente, em 2014, foi identificado o primeiro vírus, ele no primeiro paciente aqui no Brasil. Essa chegada desse vírus, um vírus novo, em que toda a população do país é suscetível, é um dos principais ingredientes para o aumento de transmissão dos casos. Então, essa entrada do vírus agora aqui no Rio de Janeiro recentemente, com a população do Rio de Janeiro sem imunidade para o vírus, fez com que a gente tivesse um aumento do número de casos esse ano. Agora, esses números podem estar subnotificados, né? Já que a pessoa só procura ajuda médica realmente quando se agrava o caso. Não é isso, doutor Alexandre? É normal sempre uma subnotificação dessas doenças, né? Mesmo dengue, a gente tem subnotificação. Mas há uma certa garantia desses dados, porque o quadro de chikungunya é um quadro que afeta bastante a pessoa. Então, é muito comum essas pessoas procurarem um serviço de saúde. Então, de certa forma, a gente tem uma confiabilidade nesses números que mostram que evidencia uma preocupação em relação a esse aumento em relação ao ano passado. Por outro lado, mostram que ainda há uma possibilidade de circulação intensa do vírus, considerando que esse número ainda é pequeno quando a gente leva em consideração a população de todo o estado do Rio de Janeiro. Agora, esses números, esse aumento já era esperado, né? Quais políticas públicas podem ser feitas para evitar um crescimento ainda maior? Pois é, tanto chikungunya como a dengue, como a zika, que são as principais arboviroses urbanas que circulam no Brasil, são transmitidas por um mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti, grande conhecido já nosso, por conta das epidemias antigas de dengue, e grande conhecido em todo o mundo. Infelizmente, o Aedes aegypti só vem expandindo a sua presença no mundo todo. Então, é um grande desafio, eu não diria que é um grande desafio para o Brasil ou para o estado do Rio de Janeiro, ou para as cidades do Rio de Janeiro, é um grande desafio hoje em todo o mundo. Tanto que a Organização Mundial de Saúde hoje já não trabalha mais com a hipótese de eliminação do Aedes aegypti com as tecnologias que nós temos hoje disponível. Então, o que resta para a gente é seguir as recomendações hoje que são preconizadas em todo o mundo, que o Brasil segue, que é o controle mecânico do Aedes aegypti, através da eliminação de possíveis criadores dele, que é a utilização de forma complementar do larvicida e do fumacedo, que a gente chama que são aqueles adulticidas que a gente que passa naqueles carros espalhando veneno quando há necessidade. Mas todas essas políticas hoje são políticas que têm uma certa limitação. Por isso que é importantíssimo a mobilização de toda a população para que cada um também tome conta do seu território. O Aedes aegypti é um mosquito domiciliado, ele vive praticamente dentro das nossas casas. E ele se reproduz em criadores artificiais, são criadores feitos pelo homem. Então é aquela caixa d'água destampada, é aquele recipiente plástico esquecido no quintal. Isso cria verdadeiros criadores do mosquito que podem eventualmente transmitir essas doenças. Então a gente precisa hoje de uma participação muito forte de governo, mas principalmente a mobilização de toda a população no controle da população de mosquito. Agora a gente pode afirmar, doutor Alexandre, que a gente está vivendo uma epidemia de chikungunya ou não? Esses conceitos são conceitos que são muito discutíveis, né? Hoje não há uma transmissão de chikungunya generalizada em todo o estado do Rio de Janeiro. O que a gente vê é a ocorrência de surtos muito localizados em determinados municípios,
Então a gente tem surtos em municípios da região metropolitana 2, Niterói e São Gonçalo, surtos aqui em alguns bairros da capital, surtos em alguns municípios da Baixada Fluminense, mas a gente não vê uma transmissão generalizada de chikungunya. A epidemia, então, na realidade, seria se tivesse atingido uma maior quantidade de regiões. Geralmente a gente considera esse termo epidemia quando tem uma grande abrangência de transmissão sustentada ao longo do tempo. A gente não está vendo isso com chikungunya. E a gente está chegando agora numa época também que, historicamente, é uma queda importante da transmissão dessas arboviroses. Então, o desafio nesse momento é um desafio de se preparar para a próxima sazonalidade da doença, que costuma começar a acontecer em dezembro, janeiro de 2019, quando a temperatura começa a aumentar e o padrão de chuva também aumentar, e aí sim a gente volta a ter circulação intensa de arboviroses aqui no estado. Então, o surto maior são, na época, os períodos do ano mais quentes, é isso? Exatamente. A gente tem 2 períodos muito bem marcados aqui no estado do Rio de Janeiro e de vários estados do país. Esse primeiro semestre, que é um primeiro semestre que vai até meados de maio, final de maio, em que a gente tem um risco grande de transmissão, tanto de dengue como de zika, como de chikungunya. E essa parte agora, quando a temperatura começa a cair, que a gente começa a ter um maior risco das doenças de transmissão respiratória. Agora, doutor Alexandre, quais são os primeiros sintomas da chikungunya? Quando uma pessoa precisa realmente procurar uma ajuda médica? Pois é, esse é um grande problema, a questão dos sinais e sintomas das arboviroses, inclusive do chikungunya, porque são geralmente sinais e sintomas muito inespecíficos, comuns a várias doenças. Então, aquele indivíduo com uma febre alta, geralmente de início súbito, acompanhado de um mal-estar generalizado, uma dor no corpo. O que caracteriza e diferencia o chikungunya, na maioria das vezes, das outras doenças, das outras arboviroses, das outras doenças infecciosas, é a dor na articulação muito marcada. A chikungunya tende a fazer uma dor articular nas grandes articulações e nas pequenas articulações, às vezes incapacitando o indivíduo para as atividades do dia a dia. E essa dor persiste durante muitos anos, mesmo depois da pessoa... Uma parcela pequena desses indivíduos acontecer o que a gente chama de cronificação da doença. Então, algumas pessoas podem manter sinais e sintomas, principalmente de dor articular, por semanas, meses ou até anos. E não tem nada a ser feito para poder evitar isso. O que se recomenda hoje, que tem de evidência hoje científica para poder diminuir as chances de progressão para as formas crônicas, é o repouso dos primeiros dias da doença. Evitar grandes movimentações nesse período inicial ajuda a diminuir o risco de cronificar a doença. Agora, doutor Alexandre, como evitar a contaminação? Pois existem as políticas maiores, ou digamos assim, que a gente tem que estar engajado, cada um de nós tem que estar engajado, que é exatamente nessa mobilização de 10 minutos por semana, evitar a possibilidade de ter um criador na nossa casa. Então, criar essa cultura dentro das comunidades, da família, de fazer uma vez por semana todo esse checklist para poder evitar qualquer possibilidade de água parada. Isso é importante não só para cuidar da gente, da nossa família, mas também das pessoas que estão no nosso entorno. E as medidas de proteção individual, que também a gente recomenda, né? Então, pessoas mais suscetíveis em locais de transmissão, usar o repelente, usar aquela roupa que protege a maior parte do corpo quando for se expor naquelas horas mais críticas, também são medidas importantes. Agora, campanhas para mobilizar a população dos riscos da doença são válidas, na opinião do senhor? São válidas, existe uma campanha nacional grande, existe uma campanha grande aqui no estado do Rio de Janeiro, em que os municípios também participam, que é a campanha dos 10 minutos contra o Aedes, que ela alia a factibilidade do controle do mosquito. Com somente 10 minutos por semana é possível você livrar sua casa do mosquito, e trabalha também com a necessidade da participação da população. Não é possível pensar em controle do Aedes, diminuição de população desse mosquito transmissor, sem a participação de toda a população. Agora, o Estado, ele disponibiliza exames para identificar o vírus, doutor Alexandre? Sim, existem exames para identificar o vírus, existem alguns testes rápidos que estão sendo disponibilizados, mas a identificação do vírus não é a questão mais importante. Procurar um serviço de saúde nos primeiros sinais e sintomas, febre, dor no corpo, dor nas articulações. O tratamento, ele independe da caracterização de qual vírus que está causando aquela doença. Então, é importante, eventualmente, fazer um exame específico, como um hemograma, e principalmente o acompanhamento clínico. A definição de qual é o tipo de vírus está causando, ela muitas vezes serve mais do ponto de vista epidemiológico do que para a condução clínica daquele indivíduo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Alexandre. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.